Apresentação. O Evangelho de Tomé é um dos 52 textos da Biblioteca de Nag Hammadi, encontrada numa caverna no Egito em 1947. Este evangelho, escrito em copto, a língua do Alto Egito no início de nossa era, é uma tradução de um original grego, provavelmente escrito em meados do primeiro século. Portanto, ele é um dos documentos mais antigos de nossa tradição cristã, já que os 4 evangelhos incluídos na Bíblia foram escritos provavelmente entre os anos 80 e 120 de nossa era. O Evangelho de Tomé é uma coleção de ditados de Jesus, que guarda certas semelhanças com o assim chamado Evangelho de que inicial de Kelly, alemão para a fonte, que os eruditos bíblicos acreditam teria sido a fonte de parte dos ditados incluídos em Mateus e Lucas. Os estudiosos acreditam que as versões dos ditados de Jesus encontradas em Tomé seriam, em geral, versões mais originais do que a dos evangelhos canônicos, que teriam sofrido modificações e editorações ao longo dos séculos. Sua autoria é atribuída a Tomé, que é chamado logo no início do texto de irmão gêmeo de Jesus. Este parentesco deve ser entendido no seu sentido esotérico. Tomé seria um discípulo que havia alcançado um estado de realização interior que o tornava um gêmeo espiritual do Salvador. O caráter esotérico do Evangelho é reiterado no primeiro versículo, em que é dito que quem descobrir o significado dos ensinamentos de Jesus ali contidos, não provará a morte. Essa era a postura gnóstica daquele tempo e que continua válida em nossos dias. Como os ensinamentos de Jesus eram velados em linguagem simbólica, para descobrir a sua interpretação o discípulo teria que alcançar um elevado estado de consciência, no qual recebia a gnosis, ou seja, o conhecimento direto da verdade, uma verdadeira revelação espiritual, que conferia um estado de unidade com todo e a experiência da verdadeira natureza do ser, que é a alma. Como a alma é imortal, quem se identifica com a alma não experimenta a morte, ainda que inevitavelmente seu corpo físico, a vestimenta de carne da alma, venha a perecer. O estudo meditativo dos ensinamentos internos de Jesus contidos do Evangelho de Tomé, usando as 4 chaves conhecidas para a interpretação da simbologia esotérica, pode ser altamente revelador para todo cristão desejoso de conhecer os ensinamentos esotéricos do Mestre. O Evangelho de Tomé. Estes são os ensinamentos logia ocultos expostos por Jesus, o vivo, que Judas Tomé, o gêmeo, escreveu. E ele disse: quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Jesus disse àquele que busca: continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre todo. Jesus disse: se aqueles que vos guiam disserem: olhem, o reino está no céu, então, os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então, os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então, sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. Jesus disse: o homem idoso não hesitará em perguntar a uma criancinha de 7 dias que sobre o lugar da vida, e ele viverá. Pois muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um só. Jesus disse: reconheça o que está diante de teus olhos, e o que está oculto a ti será desvelado. Pois não há nada oculto que não venha a ser manifestado. Seus discípulos o interrogaram dizendo: queres que jejuemos? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? Que dieta devemos observar? Jesus disse: não mintais e não façais aquilo que detestais, pois todas as coisas são desveladas aos olhos do céu. Pois não há nada escondido que não se torne manifesto, e nada oculto que não seja desvelado. Jesus disse: bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem, maldito o homem que o leão consome, e o leão torna-se homem. E ele disse: o homem é como o pescador sábio que lança sua rede a mar e a retira cheia de peixinhos. O pescador sábio encontra entre eles um peixe grande e excelente. Joga todos os peixinhos de volta ao mar e escolhe o peixe grande sem dificuldade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: eis que o semeador saiu, encheu sua mão e semeou. Algumas sementes caíram na estrada, os pássaros vieram e as recolheram. Algumas caíram sobre rochas, não criaram raízes no solo e não produziram espigas. Outras caíram em meio a um espinheiro, que sufocou as sementes e os vermes as comeram. E outras caíram em solo fértil e produziram bons frutos, renderam 60 por uma e 120 por uma. Jesus disse: eu lancei fogo sobre o mundo, e eis que estou cuidando dele até que queime. Jesus disse: este céu passará, e aquele acima dele passará. Os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Nos dias em que consumistes o que estava morto, vós o tornastes vivo. Quando estiverdes morando na luz, o que fareis?
No dia em que eres um vos tornastes dois. Mas quando vos tornardes dois, o que fareis? Os discípulos disseram a Jesus: sabemos que tu nos deixarás. Quem será nosso líder? Jesus disse-lhes: não importa onde estiverdes, devereis dirigir-vos a Tiago, o justo, para quem o céu e a terra foram feitos. Jesus disse a seus discípulos: comparai-me com alguém e dizei-me com quem me assemelho. Simão Pedro disse-lhe: tu és semelhante a um anjo justo. Mateus lhe disse: tu te assemelhas a um filósofo sábio. Tomé lhe disse: mestre, minha boca é inteiramente incapaz de dizer com quem te assemelhas. Jesus disse: não sou teu mestre. Porque bebeste na fonte borbulhante que fiz brotar, tornaste-te ébrio. E, pegando-o, retirou-se e disse-lhe 3 coisas. Quando Tomé retornou a seus companheiros, eles lhe perguntaram: o que te disse Jesus? Tomé respondeu: se eu vos disser uma só das coisas que ele me disse, apanhareis pedras e as atirareis em mim, e um fogo brotará das pedras e vos queimará. Jesus disse-lhes: se jejuardes, gerareis pecado para vós; se orardes, sereis condenados; se derdes esmolas, fareis mal a vossos espíritos. Quando entrardes em qualquer país e caminhardes por qualquer lugar, se fordes recebidos, comei o que vos for oferecido e curai os enfermos entre eles. Pois o que entrar em vossa boca não vos maculará, mas o que sair de vossa boca é isso que vos maculará. Jesus disse: quando virdes aquele que não foi nascido de uma mulher, prostrai-vos com a face no chão e adorai a ele, o vosso Pai. Jesus disse: talvez os homens pensem que vim lançar a paz sobre o mundo. Não sabem que a discórdia que vim espalhar sobre a terra fogo, espada e disputa. Com efeito, havendo 5 numa casa, 3 estarão contra 2 e 2 contra 3, o pai contra o filho e o filho contra o pai. E eles permanecerão solitários. Jesus disse: eu vos darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram e o que nunca ocorreu à mente do homem. Os discípulos disseram a Jesus: dize-nos como será o nosso fim. Jesus disse: haveis, então, discernido o princípio, para que estejais procurando o fim. Pois onde estiver o princípio, ali estará o fim. Feliz daquele que tomar seu lugar no princípio, ele conhecerá o fim e não provará a morte. Jesus disse: feliz o que já era antes de surgir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes minhas palavras, estas pedras estarão a vosso serviço. Com efeito, há 5 árvores para vós no paraíso que permanecem inalteradas inverno e verão, e cujas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará a morte. Os discípulos disseram a Jesus: dize-nos a que se assemelha o reino do céu. Ele lhes disse: ele se assemelha a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas, quando cai em terra cultivada, produz uma grande planta e torna-se um refúgio para as aves do céu. Maria disse a Jesus: a quem se assemelham teus discípulos? Ele disse: eles se parecem com crianças que se instalaram num campo que não lhes pertence. Quando os donos do campo vierem, dirão: entregai nosso campo. Elas se despirão diante deles para que eles possam receber o campo de volta e para entregá-lo a eles. Por isso digo: se o dono da casa souber que virá um ladrão, velará antes que ele chegue e não deixará que ele penetre na casa de seu domínio para levar seus bens. Vós, portanto, permanecei atentos contra o mundo. Armai-vos com todo o poder para que os ladrões não consigam encontrar um caminho para chegar a vós, pois a dificuldade que temeis certamente ocorrerá. Que possa haver entre vós um homem prudente. Quando a safra estiver madura, ele virá rapidamente com sua foice em mãos para colhê-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus viu crianças sendo amamentadas. Ele disse a seus discípulos: esses pequeninos que mamam são como aqueles que entram no reino. Eles lhe disseram: nós também, como crianças, entraremos no reino. Jesus lhes disse: quando fizerdes do 2 um e quando fizerdes o interior como o exterior como o interior, o acima como o embaixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma só coisa, de forma que o macho não seja mais macho nem a fêmea seja mais fêmea, e quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé e uma imagem em lugar de uma imagem, então, entrareis no reino. Jesus disse: escolherei dentre vós, um entre 1000 e 2 entre 10.000, e eles permanecerão como um só. Seus discípulos disseram-lhe: mostra-nos o lugar onde estás, pois precisamos procurá-lo. Ele disse-lhes: aquele que tem ouvidos, ouça. Há luz no interior do homem de luz e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, ele é escuridão. Jesus disse: ama teu irmão como a tua alma, protege-o como a pupila de teus olhos. Jesus disse: tu vês o cisco no olho de teu irmão, mas não vês a trave em teu próprio olho. Quando retirares a trave de teu olho, então verás claramente e poderás retirar o cisco do olho de teu irmão. Jesus disse: se não jejuardes com relação ao mundo, não encontrareis o reino. Se não observardes o sábado como um sábado, não vereis o Pai. Jesus disse: assumi meu lugar no mundo e revelei-me a eles na carne. Encontrei todos embriagados.
Não encontrei nenhum sedento, e minha alma ficou aflita pelos filhos dos homens, porque estão cegos em seus corações e não têm visão. Pois vazios vieram ao mundo e vazios procuram deixar o mundo. Mas no momento eles estão embriagados. Quando superarem a embriaguez, então mudarão sua maneira de pensar. Jesus disse: seria uma maravilha se a carne tivesse surgido por causa do espírito. Mas seria a maior das maravilhas se o espírito tivesse surgido por causa do corpo. Estou realmente surpreso pela forma como essa grande riqueza fez morada nessa pobreza. Jesus disse: há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, estou com ele. Jesus disse: nenhum profeta é aceito em sua cidade, nenhum médico cura aqueles que o conhecem. Jesus disse: uma cidade construída e fortificada sobre uma montanha elevada não pode cair nem pode ser escondida. Jesus disse: proclamai sobre os telhados aquilo que ouvirdes com vosso próprio ouvido. Pois ninguém acende uma lâmpada e coloca-a debaixo de um cesto, tampouco coloca-a num lugar escondido, mas num candelabro, para que todos que venham a entrar e sair vejam sua luz. Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos cairão numa vala. Jesus disse: não é possível que alguém entre na casa de um homem forte e tome-a à força, a menos que lhe ate as mãos, então será capaz de saquear sua casa. Jesus disse: não vos preocupeis de manhã até a noite e de noite até amanhã com o que vestireis. Seus discípulos disseram: quando tu te revelarás a nós e quando te veremos? Jesus disse: quando vos despirdes sem vos envergonhardes e tomardes vossas vestes e, colocando-as sobre vossos pés, pisardes sobre elas como criancinhas, então vereis o Filho daquele que vive e não tereis medo. Jesus disse: muitas vezes haveis desejado ouvir essas palavras que vos digo, e não tendes outro de quem ouvi-las. Pois virão dias em que me procurareis e não me encontrareis. Jesus disse: os fariseus e os escribas tomaram as chaves da gnosis. Eles não entraram nem deixaram entrar aqueles que queriam entrar. Vós, no entanto, sede sábios como as serpentes e mansos como as pombas. Jesus disse: uma parreira foi plantada fora do Pai, porém, não sendo saudável, ela será arrancada pela raiz e destruída. Jesus disse: quem tiver algo em sua mão receberá mais, e quem não tiver nada perderá até mesmo o pouco que tem. Jesus disse: tornai-vos passantes. Seus discípulos disseram-lhe: quem és tu para dizer-nos tais coisas? Jesus disse-lhes: não percebeis quem sou eu pelo que vos digo, mas vos tornastes como os judeus. Com efeito, eles amam a árvore e odeiam seus frutos, ou amam os frutos, mas odeiam a árvore. Jesus disse: quem blasfemar contra o Pai será perdoado e quem blasfemar contra o Filho será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem na terra nem no céu. Jesus disse: não se colhe uvas dos espinheiros nem figos dos cardos, pois eles não dão frutos. O homem bom retira o bem do seu tesouro, o malvado retira o mal de seu tesouro. Malévolo, que está em seu coração, e diz maldade. Pois da abundância do coração ele retira coisas más. Jesus disse: dentre os que nasceram da mulher, desde Adão até João, o Batista, não há ninguém superior a João, para que não abaixe os olhos diante dele. Mas eu digo, aquele dentre vós que se tornar uma criança conhecerá o reino e se tornará superior a João. Jesus disse: é impossível para um homem montar 2 cavalos ou repesar 2 arcos. E é impossível que um servo sirva a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Ninguém bebe vinho velho e logo em seguida deseja beber vinho novo. E não se coloca vinho novo em odres velhos, para que não arrebentem, nem se coloca vinho velho em odres novos, para que não o estraguem. E não se cose pano velho em veste nova, porque ela está arriscada a rasgar. Jesus disse: se os 2 fizerem as pazes nesta casa, eles dirão à montanha: move-te, e ela se moverá. Jesus disse: bem-aventurados os solitários e os eleitos, pois encontrareis o reino. Pois, viestes dele e para ele retornareis. Jesus disse: se vos perguntarem de onde vindes, respondei: viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu.